Pessoal, aqui é o professor Luiz, trazendo mais uma dica de matemática, questões de concurso, dessa vez uma questãozinha sobre progressão aritmética do Instituto Fênix. Esse tipo de questão pode vir também na parte de raciocínio lógico, né? Pode vir em matemática, já que é um assunto de matemática, mas pode vir também nas provas de raciocínio lógico. Qual é o décimo termo, né, o A10, de uma progressão aritmética que tem a razão 3 e o primeiro termo igual a 5? O termo geral, né, a n, é o primeiro termo mais n-1 vezes a razão. No caso do A10, ele vai ser calculado a partir do primeiro termo somado a n número de termos menos 1 vezes a razão. Esse n aqui vai ser 10, então aqui o A10, na verdade, é o A1 mais 9 vezes o valor da razão. Quer dizer que o décimo termo é o nono termo, é o primeiro termo somado com 9 vezes o valor da razão. Ou poderia também ser escrito como sendo o nono termo mais a razão. Mas aqui, como ele já dá o valor da razão e o primeiro termo, você pode calcular o A10 sem precisar calcular o A9 para poder calcular esse valor aí de A10. Então o A1 vale 5 mais 9 vezes 3. 9 vezes 3, você tem que fazer primeiro essa multiplicação, é 27. 5 mais 27 dá 32. Então, o décimo termo dessa sequência é o nosso gabarito letra D, 32. Questãozinha bem simples da banca Instituto Fênix. Questão que trouxe o tema progressão aritmética. Voltamos na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, trazendo uma questão da banca Nosso Rumo 2024. Questão de matemática. Carlos, dirigindo a uma velocidade de 90 km por hora, chega ao trabalho em 42 minutos. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a distância que Carlos percorre em 6 dias de trabalho, considerando ida e volta. Questãozinha sobre velocidade média, né? Velocidade média, Vm ou V, é ΔS por ΔT. ΔS é o deslocamento e ΔT é o tempo. No caso dessa questão, eu tenho a velocidade média e tenho o tempo. Então, eu quero saber quem é o ΔS, né? Colocando ΔS em função de V e ΔT, ΔS vai ser velocidade média vezes o intervalo de tempo. O detalhe aqui é que o tempo tem que estar em horas, unidade de hora. E aqui ele está em minutos. Então, você precisa converter esses 42 minutos em hora. Então, a primeira coisa, uma hora tem 60 minutos. Quantas horas eu vou ter em 42 minutos? Logo aqui, 60x igual a 42, logo x é igual a 0,7 hora. Então, ΔT é 0,7 hora. O VM, que é a velocidade média, 90 km por hora. Então, o deslocamento de Carlos vai ser 90 vezes 0,7. Isso aqui vai dar 63 km. Isso é o deslocamento para ele chegar ao trabalho, né? Mas aí a questão quer saber a ida e volta. E em 6 dias. Então, esse ΔS igual a 63 não é a resposta final. A resposta final você ainda precisa multiplicar esse 63 por 2, né? Que vai dar a ida e a volta, no caso 126 quilômetros. E depois pegar esse 126 e multiplicar ainda por 6, já que são 6 dias. Então aqui a resposta final vai ser 126, deixa eu apagar aqui, 126 vezes 6, já que são 6 dias. Dá 36, 6 vezes 2, 12, mais 3, 15, vai 1, né? Que vai dar 756 quilômetros. Então, nosso gabarito está aqui. A alternativa, letra D de dado. Questãozinha da banca Nosso Rumo. Questãozinha que deu um trabalho, mas a gente conseguiu chegar na resposta correta. Voltamos numa próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz. Mais uma questão de matemática. Banca Contimax 2024. As autoridades de um determinado município estão preocupadas com o aumento dos índices de violência envolvendo armas de fogo. Atualmente, a taxa mensal de mortes por disparos de armas de fogo na região é de 4 óbitos para cada 100 mil habitantes.
e essa razão permanece constante ao longo dos meses. Considerando a população de 50 mil habitantes, qual seria o número total de mortes em um período de 3 meses? Então é uma questãozinha que envolve, né, razão, proporção, né, produto, né, de fração por um número inteiro, que a gente consegue resolver de uma maneira rápida e fácil, né? Você tem que interpretar primeiro o que o enunciado da questão fala, né? Inicialmente ele diz que existe uma taxa mensal, né? Então aí você tem a taxa a cada um mês, né? Taxa mensal por mês. Só que aí a pergunta é a cada 3 meses. Então a relação que você vai ter que encontrar depois, você tem que lembrar de multiplicar por 3, né? Então a primeira razão, né, é 4 óbitos a cada 100 mil habitantes, né? Então isso aqui vai se manter, né, na mesma proporção quando eu tiver uma população de 50 mil, ou seja, a metade, e a uma taxa de X, né? Então se a gente perceber, para que essa relação seja igual, né, esse número X tem que ser a metade de 4, já que 50 mil tem como metade, ou melhor, 100 mil, a metade de 100 mil é 50 mil, né, que já que ele fala aqui, ó. Antes era 100 mil, 4 óbitos a cada 100 mil. Agora, se ele considerar 50 mil, que é a metade de 100 mil, qual vai ser a quantidade de óbitos, né? A metade de 4. Então, esse X aqui a gente já sabe que é 2. 2 óbitos para cada 50 mil habitantes. Isso por mês. Se você considerar 3 meses, logo você tem que multiplicar por 3. Então você chega ao total de 6 óbitos, gabarito, alternativa letra C. Né? Essa aqui é uma forma de você resolver, talvez não seja a forma mais rápida ou eficiente para cada pessoa, mas você chega nesse resultado apenas com a leitura, né, do enunciado aqui que traz esse problema. Essa foi a dica, voltamos numa próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, trazendo mais uma dica de matemática, Banco Instituto Fênix. Vim falar sobre moda, né? Moda é uma das médias, né, que você tem que observar o termo que aparece com maior frequência. Né? O termo que aparece com maior frequência é justamente a moda dessa série de termos. Então eu tenho aqui um professor apresenta uma tabela com as idades dos alunos: 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15. Qual é a moda? A moda é o que se repete mais. Logo, você percebe que o número 14, né, 14 anos, está se repetindo 3 vezes. Os outros aí se repetem 2 vezes, que é o caso de 12, 13 e 15. Então a moda dessa sequência de idades aí é 14. Gabarito, então, letra C, sem fazer nenhuma continha, né? Questão aí sobre o conceito basicamente de moda. Voltamos numa próxima e até mais.